Boa tarde. Você que aí continua seguindo a gente nas nossas redes sociais, acompanhando Rogério Nubor, programa Cidade em Debate. E nós ainda estamos aqui, dia 22 de maio, na cidade de Campinas, na Unicamp, acompanhando e cobrindo o Fórum Brasil de Gestão Ambiental. E conosco aqui agora na nossa mesa, compartilhando, nos fazendo a honra, nosso amigo Mário Boba. Boa Tudo tarde, bom, Mário? Boa boa tarde. tarde, Rogério. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Muito importante estar presente aqui no fórum. Quantidade de informação, quantidade de conteúdo muito interessante, muito bom. E agradeço, o convite que você nos fez aqui para conversar um pouquinho. Perfeito. Mário, você é proprietário da empresa Canumã. Exatamente, Canumã, que é o nome de um rio do Amazonas. Meu nome é Mário Borba. O rio abastece uma cidade de Borba, lá no Amazonas. E a Canumã, ela existe desde 2010. Eu trabalho com redução de perdas de água desde 1994. É, e estamos aí para essa conversa aí, para apresentar um pouquinho do nosso trabalho, o que que a gente vem fazendo. A Canumã trabalha com programas de reuso de água. Na verdade, a gente trabalha com programas de uso Aliás, eficiente. perdão, Exatamente. uso eficiente. É porque eu lembrei de reuso. Exato. O reuso, É muitas uma vezes, ele das. faz parte. Faz Exatamente. parte, mas. Então, programas de uso eficiente de água. Exatamente. O ponto é justamente a gente mostrar para os clientes, né? A gente sempre começa a trabalhar na questão da gestão, do monitoramento, nas perdas, né? Que infelizmente no nosso país aí ela é bastante grande, tanto no setor privado quanto no setor público. Mas a gente tem um programa, na verdade, que a gente vai colocando, de acordo com aquela maior dor, com a maior dor do cliente, a gente vai colocando as ações que podem ser realizadas para que ele chegue no final com o desperdício mitigado, dependendo do tamanho do ambiente, até com zero perda de água, entendeu? Mas aí, só para eu entender e para nossa audiência entender também. É um programa, no sentido estrito da palavra, é sistêmico ou é mais na parte de consultoria, no in loco, no presencial? Na verdade, eu diria que o nosso trabalho ele é sistêmico porque você tem módulos e você pode começar por aquilo que não te disse, por aquilo que mais dói no empreendimento, né? Então, você pode começar pela redução de perdas, você pode começar pela medição de água, pela instalação de equipamentos novos, né? E você vai ajustando quais as melhores tecnologias para poder chegar a um ponto que o cliente ele tem a menor perda possível, o menor consumo de água também possível, sem que ele perca o conforto, tá? Nós somos uma empresa, essencialmente, nós somos uma empresa de serviços, né? Então, o que que a gente sempre fala? A gente usa a tecnologia que hoje a gente tem a nosso favor, por exemplo, o IoT, a gente usa a tecnologia que tem a nosso favor para medir a água, o consumo de água 24 horas por dia, 7 dias por semana, sendo uma empresa de serviços. O que quer dizer? Quer dizer que a gente não entrega o problema para o cliente. Então, por exemplo, se de um dia para o outro, se em 5 dias, 3 dias que seja, a gente percebe um aumento considerável no consumo, pela gestão da água no dia a dia, a gente vai e atua com a nossa equipe de serviços para poder, se for o caso, localizar um vazamento, reparar o vazamento, enfim. A gente monitora o consumo, setoriza o empreendimento também para que fique mais fácil a gente constatar essa perda, se for o caso, e vai lá e localiza o vazamento, entendeu? No caso mais específico de redução de perdas, né? Além disso, aí o projeto traz, junto com alguns parceiros aí no sentido, por exemplo, é viável aproveitamento de água de chuva? Tem payback para isso? É uma área que tem uma quantidade de chuva razoável para você poder, de repente, usar a água da chuva para irrigação, por exemplo? Então, por exemplo, essa semana mesmo, coincidindo com aquilo que você falou, né? Essa semana mesmo a gente foi num cliente que a ideia dele era usar água de chuva para poder fazer a irrigação. Só que essa água ela também tinha que ser tratada. E o tratamento, eles constataram que o tratamento de água estava fazendo com que matasse a vegetação que eles tinham plantado, entendeu? Eles tiveram que começar a usar água potável. Isso que você está comentando, sem fugir do nosso assunto,
me faz lembrar as formas como o sistema, às vezes, de leis brasileiras acabam sendo incoerentes. Você faz uma lei genérica de reuso Sim, de água de chuva e que ela funciona, por exemplo, para a região sul-sudeste, sim. funciona 60%, 70% região norte e centro-oeste, mas quando você vai, por exemplo, para a região nordeste, você tem uma lei onde o índice pluviométrico deles é É baixo. baixíssimo. Então, isso tudo é avaliado, né? Por isso que a gente fala que é um programa, né? Porque muitas vezes, né, o cliente ele entra, vamos dizer assim, na onda, né, de achar que aquilo tem que ser feito. Então, por exemplo, a questão do aproveitamento da água da chuva, né? O aproveitamento da água da chuva, você precisa avaliar tudo isso. Você precisa avaliar se é viável, aonde que você vai colocar o teu reservatório, aonde, se essa água, como é que você vai tratar, porque você também tem que tratar dependendo para aquilo que você for usar, ainda que seja irrigação, você também tem que fazer um tratamento dela muitas vezes. Você tem que ter uma tubulação específica para isso, você não pode usar nenhuma outra tubulação, você não pode ter, isso acontece bastante nos clientes que a gente vai, você não pode ter uma tubulação cruzada, então você não pode misturar de maneira Sim. alguma, nem com registro, Que né? água é essa que você está recebendo de Exatamente. chuva? Nós estamos numa cidade, numa região, eu sou de Paulínia, Sim. é uma cidade mais complexa ainda, onde o que tem no ar que desce junto com as chuvas, às vezes mais atrapalha do que ajuda. Você tem a captação quando cai no telhado, tudo, você tem tudo a sua sujeira, toda aquela, Sim. todo o pó, coliformes fecais de De gato, de animais, animais, e pombos. pombos, bichos mortos, Sim. enfim. Você não pode simplesmente pegar e falar, vamos usar essa água, entendeu? E você corre o risco, inclusive, de uma criança, por exemplo, pegar, abrir uma torneira e tal. A gente já foi em condomínios, por exemplo, que não tinha identificação de água de água de aproveitamento de chuva. Então, que é isso, né? Então, dentro desse programa que a gente coloca junto aos clientes, é avaliado tudo isso. Normalmente, né, quando a gente vai conversar com o cliente até, muitas vezes, na verdade, ele quer aumentar a oferta dele, né, por essas fontes, por outras fontes, e tal, mas muitas vezes o primeiro passo é controlar ali o que se gasta de água, como é que está gastando, aonde que está gastando, por qual motivo está gastando e tentar trabalhar essas demandas aí, reduzindo o desperdício de água, porque também tem isso. Desperdício de água não é só vazamento, né? Desperdício de água é você, por exemplo, gastar 40 litros de água, por exemplo, num banho, sendo que Mau você pode uso. gastar 10, entendeu? Você usar a água de uma forma que não é um uso consciente. Isso tudo faz parte do programa, até porque a gente trabalha junto com nossos clientes a conscientização, né? Porque também tem, esse é um outro empecilho que a gente precisa, muitas vezes, para poder começar o programa, começar a fazer a educação primeiro, uma conscientização para entrar com o programa, que aí vem tudo, toda a questão técnica, toda a questão de tecnologia, monitorando o consumo com IoT, enfim, aí já o cliente ele já está mais, a ideia já está mais palpável para ele, Você vê entendeu? como que todos esses assuntos acabam se amarrando. Eu tenho um amigo que mora em Dallas Uhum, e eu friso sempre a importância da atuação do poder público. uhum, Em Dallas é uma região sim, semidesértica, sim, baixo índice pluviométrico. O poder público lá, para cada investimento que você faz na tua residência ou na tua empresa, para que você faça o uso eficiente de água, você vai colocar um sistema de irrigação automatizado sim, na sua casa ou na sua residência. É quase como que se fosse o sistema de cashback sim, sim, entendi. governamental. O Uhum. governo ele te incentiva Incentiva. a você fazer essa utilização. Ao invés de você lavar o teu quintal com a água da mangueira, com a pressão PSI normal, não, você comprou Uma VAP, por uma exemplo, máquina para poder, uma máquina de pressurizado, pressurizadora, aham, para poder gastar menos água e poder fazer. Então você vê que o poder público ele tem diversas situações que ele pode estar ajudando nessa questão, mas eu acho que falta um pouco, talvez, de visão. Não sei como que o poder público poderia participar mais ativamente. Eu fui conselheiro do meio ambiente na minha cidade durante muitos anos, e o que eu mais ouço nas conversas com conselheiros é, por exemplo, o desperdício de água de empresas de água da cidade. sim.
Só que aí uma coisa é você falar de 20% de uma residência, você falar em 20% de um comércio ou de uma pequena indústria, e você falar em 20, 30% de desperdício de água de uma cidade. É que a média nacional é maior, inclusive, né? Se a gente falar das empresas de saneamento, a média de desperdício é maior do que esses 20%. Mas sim, eu acho que o ponto do poder público no sentido seria a primeira coisa seria dar o exemplo, né? Que isso talvez seja um pouco mais difícil, mas acredito que as campanhas de conscientização, né? Então a gente tem campanha de conscientização de não desperdício de água só em épocas de crise. Então provavelmente agora você vai ver que vai começar as campanhas. A gente está numa época aqui, pelo menos Paulínia, eu estou em Indaiatuba, você está em Paulínia. Eu não lembro qual foi a última vez que choveu forte aqui em Indaiatuba. Em Indaiatuba, de vez em quando cai uma chuva forte. A última vez que choveu forte mesmo, acho que foi em março, né? Verdade. Então, e a gente não entrou no período que a gente chamava de seca ainda, né? Que normalmente é o meio do ano ali, né? Então, Agosto a novembro. exatamente. Então, muito provavelmente as prefeituras elas vão começar a fazer campanha de uso consciente, de não desperdício de água e tal. Mas, né, e aí entra até um pouco do tema que eu ouvi agora pela manhã, né, do promotor falando de compliance ambiental, né, que não é porque tem que você vai gastar, Sim? né? Então, as próprias campanhas, elas parecem que elas dão essa letra, falando assim, ah, não, a gente só faz a campanha quando está faltando, né, que é naquela época do meio do ano. Mas no verão, apesar de estar chovendo, você também tem que economizar. Entendeu? Então as campanhas elas tinham que ser perenes, elas tinham que ser contínuas, porque aí você vai criando, aí o poder público pode ajudar bastante. Aí você vai criando um ambiente onde as pessoas elas vão entender que, na verdade, a economia de água, a palavra economia, né, quando você está falando de economia, ela é só um detalhe. É o seu uso racional. É o uso racional. Entendeu? Então, por exemplo, porque quando você fala de economia, ele fala assim, vou economizar, deixa eu segurar aqui, não, e isso em tese parece que está te penalizando de alguma forma, né? Não, não, o teu uso racional, você usar conscientemente a água, deveria ser uma tarefa quase que diária, Sim. né? Então, e aí a gente está falando do poder público, do poder privado, quando Da a gente fala sociedade da civil. sociedade, exatamente, entendeu? Então, esse que a gente vai em condomínios, né, associações, condomínios, e muitas vezes a água nem é paga, né? Você tem ali, Da taxa do tira do condomínio. poço artesiano e tal. E a ideia é fazer mais poço. Não, mas ele não paga, não. Mas essa água é um ciclo. Você está tirando, uma hora ela vai faltar para você. Eu viajo muito para a região de São José dos Campos e a gente passa pelo sistema ali das represas Sim, pela sim. Dom Pedro. Pela Dom Pedro. E Que a quando coisa... está cheio é maravilhoso, então, né? e é justamente o que eu ia falar. Faziam alguns anos, que nós tivemos um índice de chuvas bons de final do ano para o começo do ano, fazia alguns tempos que eu não via aquelas represas cheias até a tampa. Aí eu falei, pena que, justamente o que você está falando, pena que agora que está cheio, o povo desperdiça, faz o que não deve, e daqui a pouco o que vai acontecer? Começa a baixar, entra no nível crítico, aí o povo é penalizado, a população acaba sendo penalizada, porque aí você tem o aumento de taxa de energia, porque Exatamente. entrou na período de crise Exatamente. hídrica, você tem racionamento de água, aumento do custo de água por causa do tratamento. Então são coisas que eu acredito que é isso que o fórum principalmente precisa debater. O amanhã. O hoje já foi. Exato. A gente precisa pensar, amanhã, nós vamos continuar repetindo esses erros? E o ponto, né? O que nós precisamos fazer para acertar? Então, o ponto principal, né, do amanhã, né, que nem você está comentando, que nem você está falando, é que atualmente, né, e aí atualmente para frente, daqui para frente, o controle do consumo, a gente está falando de água, mas você pode falar até mesmo de energia, tá? Mas o controle do consumo de água, ele é muito mais fácil, ele está mais acessível e por isso é mais barato. Então, como a gente está falando de internet das coisas o tempo todo, né, a internet das coisas para tudo praticamente hoje, a água hoje você já tem softwares, né, na verdade, de monitoramento de consumo e tal. Então, a gestão da água, ela também está mais fácil. Basta muito mais o querer, né, das pessoas, e isso também tá começando a aumentar a intenção, né, das pessoas, a intenção, por exemplo, de facilities, de síndicos profissionais, de gestores de empresas, a intenção de
monitorar o consumo de água de forma mais efetiva para reduzir perdas, ela está muito maior. Até porque também tem o aspecto financeiro, né? Que a gente estava falando, até há pouco tempo eu estava ouvindo você falar a questão da sustentabilidade, né? A água, ela tem o caráter social, né? Porque Sim. você talvez more num prédio que você nem sinta que falte água. Você tem reservatório embaixo, você tem reservatório em cima, então você no seu dia a dia ali você não sente. Mas de repente o morador de uma residência vizinha sua sente. O morador do quarteirão de trás sente a falta de água nesse racionamento tal que muitas vezes a empresa de saneamento faz. Então, você tem um caráter social aí e tal, e que tem muita gente, obviamente, que a gente vê todos os dias, que não tem água, não tem acesso à água mesmo, falta tal. Você tem o caráter ambiental, na água, de você não desperdiçar um bem que é finito, que você tem que tratar para poder cuidar, para você poder usar tal, enfim. E você tem o aspecto financeiro. Então, muitas vezes, e eu diria quase sempre, o aspecto financeiro, o payback de um projeto, de um programa de uso eficiente de Sim. água, ele é muito rápido. O dinheiro investido, ele volta muito rápido, porque qualquer perda, se você não perceber ela rapidamente, ela pode transformar, dobrar, triplicar, quadruplicar a tua conta. A gente já teve casos assim de cliente que pagava R$ 1.000 e a conta veio R$ 100.000. A gente já teve casos de cliente que pagava 5, veio R$ 60.000. E assim, e por pura falta de gestão, por pura falta de controle do consumo de água, entendeu? Que hoje, que nem eu te disse, é É fácil. relativamente fácil via a tecnologia que a gente tem disponível hoje. Antigamente a gente podia até falar, tal, que era mais complicado, mas hoje é relativamente fácil. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso propósito, na verdade, é aquilo que a gente mais gosta de fazer. Me dá prazer em trabalhar e eu me lembro que eu sempre falo, né? A primeira palavra que a minha filha falou foi água. Ela Água, água, ela falava assim, nossa senhora, isso aqui é uma bênção, porque é o que a gente mais gosta de fazer, é justamente trabalhar com a água, mitigar perdas, reduzir desperdício de água e monitorar, né? Enfim. E também tem essa questão da conscientização, que a gente trabalha, a nosso propósito, a ideia, agora mesmo eu estava conversando que a gente vai começar um projeto de gestão numa instituição que atende, eu acho que 250 crianças. E a gente faz esses projetos sociais, né? Então, não tem custo, tal, é um trabalho e aí a ideia é justamente desenvolver com essas crianças também o uso consciente da água. Eles estão muito mais aptos que a gente, na verdade. Acho que Perfeito. eles estão mais na frente que a gente nesse sentido, mas é sempre importante a gente ficar, ressaltar e reforçar a conscientização, né? Perfeito. Mário, primeiramente, queria parabenizar pela iniciativa, Eu que que é agradeço. um trabalho louvável, que eu acho que não vejo nada de errado. E, aliás, eu acho que a população brasileira precisaria ter mais essa visão empreendedora de você utilizar e cuidar da questão ambiental e monetizar, fazer negócios em Sim, cima disso de claro. forma sustentável. Então, parabéns pela sua iniciativa. Sucesso para a Canumã. Queria aproveitar esse momento agora. Suas redes sociais da empresa. A gente tem o Instagram, YouTube, né? O Instagram Canumba Água. Temos o Instagram de Indaiatuba, Canuma Água, underline Indaiatuba. O nosso Indaiatuba, desculpa. O nosso YouTube também, Canuma Água. Jogar no Google também a gente vai aparecer. Enfim, a gente está presente compartilhando o uso consciente da água sempre. Quem precisar, quem quiser, pode falar com a gente que a gente ajuda da melhor forma possível. Perfeito. Muito obrigado também por ter cedido esse tempo, vindo compartilhar seus Eu que conhecimentos com a agradeço. gente aqui na bancada. Eu que agradeço. Deus Muito obrigado. abençoe, Deus viu? abençoe você também. E você que está acompanhando a gente aqui na cobertura do Fórum Brasil de Gestão Ambiental, obrigado pela sua audiência. Continue nos seguindo nas redes sociais, sigam as redes sociais da Canumã, do Mário, e vamos continuar a cobertura aqui do Fórum Brasil de Gestão Ambiental. Aguardem a próxima entrevista.